Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje é nossa aula 20, né? Vamos tratar sobre educação inclusiva, diversidade linguística, variação e preconceito linguístico no ensino de língua portuguesa. Inicialmente, eu já vou falar para vocês que essa aula ela é muito voltada, por exemplo, à questão sociolinguística. O que é a sociolinguística? A sociolinguística é um ramo da linguística que estuda as variações existentes dentro de cada língua, por exemplo, da língua espanhola, da língua portuguesa, da língua inglesa, da língua árabe, da língua latina, latim. Então, assim, é as variações que ocorrem dentro de cada língua. Ou seja, a sociolinguística ela vem desconstruir aquela visão de língua única, de língua homogênea. A sociolinguística ela prega que a língua é um fenômeno vivo, um fenômeno dinâmico e heterogêneo. E assim, ao se trabalhar variações linguísticas, sociolinguísticas, automaticamente você está trabalhando preconceito linguístico. E a gente vai estar trabalhando muito aqui o teórico nesta aula, Marcos Banho, que ele trata muito dessa questão do preconceito linguístico dentro da língua portuguesa. E assim, para o nosso pontapé inicial, né, eu preciso explicar para vocês que dentro das dimensões sociolinguísticas, das variações da língua, a sociolinguística trabalha com 4 dimensões. A dimensão diastópica, que diz respeito ao lugar, aos regionalismos. Por exemplo, em São Paulo se fala de um jeito, no Nordeste se fala de outro, no Pará fala-se de outro. Isso é uma variação diastópica, variação de lugar. Já temos aí também a variação diastática, que é a variação social, de classes sociais. Uma classe social mais elevada tem um determinado vocabulário, acesso a um determinado tipo de vocabulário. Uma classe mais baixa tem acesso a outro tipo de vocabulário. Aqui vai muito da questão financeira mesmo, social. E temos também a diafásica, que é em relação à língua formal e informal. A língua é usada em determinados ambientes mais profissionais, a língua usada no dia a dia, a língua é a variação de contexto. E temos a diacrônica, que é variação histórica ao longo do tempo. Por exemplo, o português falado há 100, 200 anos atrás, ele é diferente do português falado hoje em dia. Por exemplo, antigamente você falava assim, vós me sei. Hoje a gente fala você. Então, isso aí já é uma variação diacrônica. Quando você estuda como determinados vocábulos foram se modificando ao longo do. E a gente tem um dado aqui muito recente, muito curioso, pessoal. Vocês sabiam que no Brasil a gente tem mais de 250 línguas faladas? Pois é, né? Interessante saber que num país multilingüe, com várias línguas indígenas, várias línguas imigrantes, a língua brasileira de sinais, a gente tem aí um montante de mais de 250 línguas faladas atualmente. E assim, essas línguas elas são pouco trabalhadas no ambiente escolar, ou seja, existe uma exclusão muito grave desses outros dialetos, dessas outras línguas. E aqui eu vou trazer um pouco do alicerce linguístico, do alicerce teórico da sociolinguística, né? Que aqui no Brasil são praticamente esses 3 autores: o Labov, o Banho e a Bertone Ricardo. O Labov ele trabalha a ideia da heterogeneidade ordenada, ou seja, as variações linguísticas são estruturas rígidas. Essas outras línguas, ela tem estrutura, ela tem sistemas, ela tem características próprias. Não são línguas
que não tem um regimento, que não tem uma estrutura. Já o Bânio trabalha a questão da desconstrução do preconceito, que a discriminação linguística ela é um reflexo direto da hierarquização e da exclusão social no nosso país. Ou seja, aqui o Bânio ele coloca, por exemplo, as classes sociais mais altas, historicamente, elas construíram essa ideia do português padrão como língua única. E quem não se encaixava naquele português sofria exclusão, sofria preconceito. E temos a Bertone Ricardo, que fala da pedagogia culturalmente sensível, que para ela o ensino deve partir das realidades linguísticas do aluno, focando na adequação e no papel social do falante, ou seja, na bagagem falante que esse aluno traz para a sala de aula. E aqui a gente tem, por exemplo, o paradigma de conflito, né? Por que existe tanto conflito entre o ensino normativo tradicional e o ensino linguístico? Primeiro, que no ensino normativo, a correção, o certo é o absoluto. Você acertou, vou tirar nota. Você errou, você está sem nota. Já no sociolinguístico, não. Existem adequações. Você pode corrigir com o aluno e mostrar que aquilo não está errado, mas que existem outras formas também dele responder. Visão de língua, no tradicional, é um sistema estático, imutável e homogêneo. Já no sociolinguístico, a língua é um fenômeno cultural vivo, variável e dinâmico, em constante transformação. Tratamento do erro no ensino normativo é punição. Se você errou, você não tem nota. Já no ensino sociolinguístico, você pode fazer análise, mostrar para o aluno que ele tem uma gama de possibilidade de adequações linguísticas àquele gênero que ele está trabalhando. E temos a norma padrão, que no ensino tradicional é o único objetivo do ensino, ensinar a norma padrão. Já no ensino sociolinguístico, você usa a norma padrão, mas mostra para os seus alunos que você pode ampliar seu repertório, que você pode aumentar seu repertório. E não é uma substituição da fala popular, é uma ampliação. Você não vai substituir a norma padrão e dizer que ela não é correta e ensinar só a variação. Você vai ensinar os dois, mostrar que existe os dois. Temos aqui também como que você pode trabalhar, né? Essa questão da variação, da diversidade linguística, do preconceito linguístico dentro do ensino fundamental e médio. Por exemplo, nos anos iniciais, você faz uma espécie de reconhecimento. No caso aqui é mais para os professores pedagogos, né? Então eu não vou focar muito nisso. No nosso caso, já é os anos finais do ensino fundamental 2, que aí você pode fazer uma análise, uma adaptação. Você pode trabalhar com variações. Você pode, por exemplo, trazer para a sala de aula dialetos, registros, jargões, retextualização de narrativas e elaboração de textos teatrais adaptados. Você pode, por exemplo, o Tocantins mesmo tem, eu não sei quantificar quantas etnias, eu me lembro de 9 etnias indígenas. Você pode, por exemplo, convidar alguma pessoa que conheça essas línguas para ela irem na sala de aula explicar como é o sistema linguístico, por exemplo, dos povos javaés, dos povos carajás, dos craucanelas, do avacanoeiro e das demais etnias que existem no nosso estado. No ensino médio, você já pode trabalhar de forma reflexiva, ou seja, você pode fazer análise de variedades prestigiadas versus estigmatizadas. Ou seja, você pode pegar a norma padrão e trazer exemplos nessas variedades linguísticas.
Aqui a gente tem, né, a dissonância entre a intenção acadêmica e a realidade docente. A gente sabe que é muito complicado trabalhar, porque assim, a carga horária dos profissionais, dos docentes, já é super exaustiva, e assim, você trazer essas novidades para a sala de aula vai acabar acrescentando mais serviço para você, né? Mais trabalho. Mas também você não pode fechar o olho e deixar isso de fora como se isso não fizesse parte da realidade dos seus alunos. Então, assim, o que ocorre atualmente? A teoria não está chegando à sala de aula. O corpo docente carece de instrumental metodológico para operacionalizar o discurso da diversidade. Ou seja, pessoal, a gente fala muito das variações, da linguística, da sociolinguística, da semântica, só que os profissionais que já estão na sala de aula, eles não têm materiais adequados e eles não têm formação continuada adequada para estar trabalhando isso em sala de aula. Ou seja, 60% do foco teórico hoje do ensino de língua portuguesa na sala de aula é a questão da heterogeneidade da língua. Mas isso não acaba sendo trabalhado na prática, ou seja, fica só na teoria na sala de aula. O aluno ele não consegue visualizar isso de fato, porque fica só na parte teórica. 25% foco pedagógico, apenas um quarto das abordagens acadêmicas chega a propor práticas reais de ensino. E 15% no foco normativo. Ainda existe, pessoal, 15% dos docentes ensinam língua portuguesa focada apenas na norma padrão, na persistência da visão de língua única, homogênea. Ou seja, ainda existe esse percentual alto, né? Enquanto 15% foca no tradicional, 60% fala-se da heterogeneidade, da diversidade, das variações, mas ficam apenas na parte teórica, e somente 25% que consegue fazer esse entrelaçamento da teoria e da prática no ensino de língua portuguesa voltada para a variedade linguística. E aqui a gente tem o círculo do preconceito, que é a barreira invisível que esses dados colocam na sala de aula. Por exemplo, o aluno chega à escola com a língua materna de sua comunidade. Vem primeiro o estigma escolar, que aquela fala dele não é correta, não é adequada. E aí acaba tendo a desvalorização identitária daquele aluno. É imposto a ele que aquela cultura que ele trouxe não é correta, ou seja, ele acaba tendo uma desvalorização da sua própria origem. E aí existe a questão da exclusão social. Se aquela minha cultura que eu trouxe não é a correta, não é a verdadeira, e eu não consigo me enquadrar em outras culturas, em outras línguas, em outras caixinhas no ambiente escolar, eu acabo me excluindo socialmente dentro da escola. E aí a gente tem a questão da variedade popular, que você pode trabalhar sim esse aluno e vira esse círculo vicioso, né? A variedade popular chega na sala de aula, sofre desvalorização e, consequentemente, exclusão social. E aqui nós temos a barreira invisível na educação. O que se diz? Falar errado, falta de gramática, português ruim. A raiz do problema, preconceito de classe, preconceito regional, preconceito racial e étnico. Por exemplo, pessoal, um bom exemplo aqui é a Rede Globo de televisão.
Até poucos anos atrás, pessoal, os âncoras dos jornais da Globo, por exemplo, Jornal Nacional, Jornal do Almoço, Jornal da Manhã, aquele Jornal da Noite, 11 e tanto, eram profissionais do jornalismo apenas do eixo Rio-São Paulo. Eles não aceitavam jornalistas que tivessem sotaques de outras regiões. Por exemplo, eu me lembro da jornalista aqui, Josileia Santana. A Josileia Santana, quando ela se tornou âncora da TV Anhanguera, aqui em Tocantins, ela teve que ir para o Rio de Janeiro para fazer cursos, para aprender a falar aquele padrão que o jornalismo da Globo pedia. Existia até um manual de comunicação do jornalismo da Globo, onde os jornalistas tinham que ficarem muito atentos à questão da fala, não usar regionalismo, não usar sotaque, entendeu? Isso é um bom exemplo dessa questão. Hoje já houve muitas quebras, né? Hoje a gente vê vários jornalistas nas bancadas dos telejornais da Globo que já têm sotaque, né? Que já tem um falar diferente daquele que era padronizado até pouco tempo. E aqui, como trabalhar a variação linguística em sala de aula na questão do ensino de português? Você pode trabalhar, por exemplo, a retextualização, praticar a tradução entre diferentes variedades e registros. Por exemplo, escrever um conto popular em linguagem jornalística ou adaptar uma notícia formal para uma peça teatral com gírias, com memes, análise crítica da mídia, debater o estigma linguístico utilizado nas novelas. Por exemplo, você pode pegar, dentro da novela, trabalhar a questão da variação de classe social. Por que nas novelas os núcleos das famílias ricas, das famílias bem-sucedidas, fala de uma determinada forma, e por que os núcleos das famílias mais pobres falam um linguajar diferente? Você pode fazer um mapeamento local, transformar os alunos em pesquisadores da própria comunidade. Isso aqui é ótimo, pessoal, e eles amam trabalhar. Você pode pedir para eles entrevistar pessoas da família e que nessas entrevistas eles consigam coletar palavras, jargões diferentes, como gírias, como palavras que é específico daquela pessoa, daquela família. E aqui também a gente tem, por exemplo, outras formas de trabalhar isso, valorização da oralidade. Você pode trazer as expressões do aluno para a sala de aula como objeto de estudo científico. Por exemplo, pessoal, que você... minha família costumava muito falar o nome vassoura, de bassoura. Você pode pegar, por exemplo, e fazer um estudo. Por que que em determinadas regiões do país, muitas pessoas chamavam vassoura de bassoura, entendeu? E aí você pode mostrar para os alunos por que que houve essa alteração. Você pode fazer uma análise do discurso, discutir por que certas falas são premiadas, por que outras não. Letramento multimodal, utilizar literatura regional e artes para demonstrar a beleza da variação. Você pode pegar obras de autores locais e mostrar ali dentro daquele texto, daquele contexto, palavras e variações que existem somente naquela região. E acolhimento linguístico, criar um ambiente onde o erro é visto como marca de transição ou variação legítima, e não como uma punição. Pessoal, e aqui a gente tem só para a gente finalizar, né? Que o ensino de língua materna como instrumento de emancipação social é a mesma coisa de você adotar uma pedagogia culturalmente sensível, como falou lá no início a teórica Bertolin Ricardo.
quando você trabalha essa questão, você está trabalhando cidadania e inclusão. E, ao mesmo tempo, adequações linguísticas. Você está mostrando para o seu aluno que existe várias formas de se comunicar, de falar, e que isso não é errado, que isso é só uma variação que aquela pessoa tem. Ensinar a variação linguística não é apenas ensinar gramática, é ensinar tolerância, respeito e identidade e cidadania democrática. E assim, a gente conclui aqui com 3 passos para você poder trabalhar variações linguísticas na sala de aula. O primeiro passo é escute, valide os saberes e as raízes linguísticas dos seus alunos. Aplique, escolha pelo menos uma das 5 atividades para experimentar. Escolha atividades simples para você mostrar isso. Não fique só na teoria, não fale somente teoricamente da variação linguística. Procure aplicar práticas, de forma prática. E incentive, promova uma postura adequada as situações, mostrando que você trabalha a variação, você trabalha respeito. A língua ela é um organismo vivo. A nossa sala de aula também deve ser. E aqui a gente traz as referências, né? A minha principal referência aqui é o Marcos Banho, Preconceito Linguístico, o que é, como se faz, né? Que, aliás, vai ter até uma atividade nesta aula sobre isso, tá bom? Então, pessoal, é isso. Vamos trabalhar de forma prática as variações linguísticas e mostrar que, além do português padrão, que a gente deve ensinar, que a gente deve trabalhar em sala de aula, existem várias outras formas de ensinar português também, tá bom? Até a próxima aula.